Pai eterno, eu oro para que o Senhor me ensine a viver em generosidade, que eu não me torne prisioneiro da avareza, nem me iluda com a falsa segurança das riquezas, que eu entenda que a verdadeira prosperidade não é apenas ter, mas também compartilhar. Dá-me um coração disposto a abençoar, a estender a mão, a investir em vidas, que eu seja canal de bênção, instrumento do teu amor e que, através da prosperidade que o Senhor me der, muitas famílias sejam alcançadas. Eu quero viver em abundância não apenas para mim, mas para ser resposta de oração na vida de outros. Senhor, fortalece minha fé, para que eu não desanime no processo. Eu sei que muitas vezes o inimigo tenta roubar a confiança, lançando dúvidas e incertezas, tentando me fazer acreditar que nada vai mudar. Mas hoje eu declaro que minha fé está firme no Senhor e nada poderá me abalar. Eu caminho não por vista, mas por fé. E mesmo sem ver, eu já creio. Eu já agradeço, já celebro, já tomo posse da vitória, porque sei que o Senhor é fiel para cumprir. Pai, eu oro por direção em cada passo que eu der. Não quero andar de acordo com a minha própria vontade, mas conforme o teu propósito. Que cada decisão financeira seja guiada pela tua sabedoria. Que cada contrato seja confirmado pela tua paz. Que cada investimento seja conduzido pela tua mão. Que eu nunca me precipite nem fique paralisado pelo medo, mas que sempre haja no tempo certo debaixo da tua direção. Eu sei que quando o Senhor guia meus passos, o resultado é vitória. Senhor, eu clamo pela libertação dos laços que ainda tentam me prender ao passado. Quantas vezes o medo de errar novamente me impediu de avançar. Quantas vezes a lembrança de derrotas passadas tentou me paralisar. Mas hoje eu declaro que estou livre desses grilhões. O passado não me define, porque o Senhor já me deu um futuro de esperança. Eu não viverei preso às lembranças de escassez, porque agora caminho em direção à abundância que o Senhor tem para mim. Pai amado, abençoa as conexões que o Senhor trará para a minha vida. Que pessoas corretas, íntegras e cheias de tua sabedoria se aproximem de mim. Que alianças divinas sejam formadas, que portas sejam abertas por meio de pessoas que o Senhor levantar. Afasta de mim os enganadores, os falsos amigos e as propostas de destruição. Eu não quero alianças que me afastem da tua vontade, mas relacionamentos que me conduzam ao centro do teu propósito. Senhor, eu oro também para que o Senhor multiplique minhas forças. Muitas vezes o cansaço tenta me desanimar. As batalhas da vida parecem pesadas demais, mas eu sei que no Senhor encontro renovação. Dá-me forças como as águias, que se renovam e voam alto. Dá-me ânimo para recomeçar sempre que for necessário, coragem para enfrentar os desafios e constância para não desistir no meio do caminho. Eu sei que aquele que confia no Senhor nunca será envergonhado. E encerro este bloco declarando vitória. Obrigado, Senhor, porque a inveja já foi anulada, as maldições já foram quebradas, as portas já estão abertas. Obrigado porque as promessas estão se cumprindo. Obrigado porque a abundância já está fluindo. Obrigado porque nada poderá deter o mover do Senhor sobre a minha vida financeira. Eu termino este momento proclamando em voz alta: viverei dias de honra, de prosperidade e de abundância, e todos reconhecerão que foi a mão do Senhor que o fez. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado, permaneça em oração porque sei que a perseverança é a chave para romper no mundo espiritual. Eu não me calarei até ver a vitória completa em minha vida financeira, até ver cada corrente quebrada, cada maldição anulada e cada porta aberta diante de mim. Sei que o Senhor honra aqueles que persistem e por isso continuo clamando, crendo que o teu mover já está em andamento. Eu não desistirei porque sei que a colheita vem para aqueles que semeiam em lágrimas e estou certo de que voltarei com cânticos de alegria, trazendo os frutos da minha fé. Pai eterno, eu oro para que o Senhor me dê equilíbrio entre fé e ação. Que eu não seja apenas alguém que espera, mas alguém que haja conforme a direção do Espírito. Que eu saiba colocar em prática as oportunidades que o Senhor enviar. Que eu não deixe escapar as portas abertas por falta de coragem ou procrastinação. Que cada passo que eu der esteja alinhado com a fé que confesso, para que eu não viva apenas de palavras, mas também de atitudes que confirmam minha confiança no Senhor. Senhor, eu clamo pela quebra de todo ciclo de estagnação. Quantas vezes tentei avançar, mas parecia estar preso em um mesmo lugar, sem progresso, sem crescimento. Hoje eu declaro que esse ciclo se encerra. Eu não viverei mais em rodopios espirituais.
repetindo erros e sofrendo as mesmas perdas. Eu caminho para frente, avanço em direção a novos níveis, alcanço territórios maiores. Em nome de Jesus, declaro que a estagnação acaba agora e um tempo de aceleração divina começa em minha vida. Pai querido, eu oro para que a tua bênção alcance cada fonte de renda que o Senhor colocar em minhas mãos. Que meus negócios prosperem, que meus projetos sejam bem-sucedidos, que portas inesperadas se abram, que aquilo que parecia pequeno se torne grande, que aquilo que parecia insignificante se torne fonte de abundância. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar o improvável em realidade, e por isso entrego tudo em tuas mãos, confiando que o resultado será extraordinário. Senhor, guarda também meu coração contra a ingratidão, que eu nunca menospreze as pequenas vitórias, que eu nunca reclame diante das dificuldades, que eu nunca me esqueça de reconhecer a tua mão em cada detalhe. Ensina-me a ser grata em todas as fases, porque sei que a gratidão abre caminho para bênçãos ainda maiores. Eu quero cultivar um coração que celebra cada conquista, sabendo que tudo vem de ti e tudo retorna para a glória do teu nome. Pai amado, eu oro pela remoção de toda armadilha financeira. Quantas vezes o inimigo prepara laços disfarçados de oportunidades, tentando me prender em dívidas, enganos ou prejuízos. Mas hoje eu clamo, dá-me discernimento para reconhecer os enganos antes que eu caia neles. Afasta de mim toda armadilha, revela a verdade por trás das aparências, protege-me de decisões precipitadas. Eu quero andar em sabedoria, não apenas com inteligência humana, mas com discernimento espiritual que vem do Senhor. Senhor, eu clamo por abundância em áreas que ainda não floresceram. Talvez existam projetos que ficaram adormecidos, ideias que foram deixadas de lado, sonhos que pareciam impossíveis. Mas eu declaro que o Senhor sopra vida sobre o que estava parado, que aquilo que parecia morto seja ressuscitado, que aquilo que parecia esquecido seja trazido de volta, que novas oportunidades surjam daquilo que já estava em minhas mãos. Eu creio que nada está perdido quando o Senhor decide agir. Pai eterno, abençoa também a gestão dos meus recursos, que eu saiba organizar, planejar e administrar com sabedoria, que eu não viva em desordem financeira, mas que tenha clareza sobre cada entrada e saída, que eu saiba poupar para o futuro sem deixar de desfrutar das bênçãos do presente, que eu viva em equilíbrio, entendendo que prosperidade não é apenas abundância de dinheiro, mas também de paz, de sabedoria e de propósito. Senhor, eu oro para que o Senhor abra portas em lugares inesperados, que contatos surjam de forma surpreendente, que convites venham de onde menos espero, que caminhos se abram diante de mim de maneira sobrenatural. Eu sei que a tua criatividade é infinita e que o Senhor pode usar qualquer circunstância para me abençoar. Por isso eu não limito a minha fé, mas abro meu coração para o novo, crendo que grandes surpresas virão do céu sobre minha vida. E concluo este bloco com uma declaração de confiança. Eu creio que a tua mão já está sobre minhas finanças. Eu creio que a inveja foi anulada, que as maldições foram quebradas, que as portas já estão se movendo a meu favor. Eu creio que a estagnação terminou e que um tempo de crescimento começou. E eu já celebro, já agradeço, já exalto o teu nome, porque sei que viverei dias de honra e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor de toda a glória, mais uma vez dobro meus joelhos espiritualmente e levanto minha voz em oração, porque sei que a vitória está no perseverar. Não desistirei, até ver o teu mover completo sobre minha vida financeira, até testemunhar com meus próprios olhos a libertação das correntes da escassez. Sei que não estou falando ao vento, mas ao Deus vivo, que ouve, responde e age com poder. Ainda que o inimigo tente soprar mentiras, dizendo que nada vai mudar, eu me agarro à verdade da tua palavra, que afirma que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar um futuro de esperança. Pai amado, oro pela remoção definitiva de todo o jugo financeiro, que correntes invisíveis que me prendiam ao medo, à dívida e à miséria sejam despedaçadas neste momento. Eu declaro em nome de Jesus que não viverei mais em escravidão financeira. Não serei refém de contas que me roubam a paz.
Não ficarei limitado pela falta. Eu sou livre, porque o Filho me libertou. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Tomo posse dessa palavra e receba agora a unção de abundância que flui do trono de Deus. Senhor, coloco diante de Ti cada área da minha vida que ainda não floresceu. Se existem talentos adormecidos, dons escondidos ou oportunidades que não aproveitei, peço que o Senhor desperte tudo o que está dentro de mim. Que nenhuma habilidade que o Senhor me deu fique enterrada. Que cada semente de potencial comece a frutificar. Eu quero multiplicar os talentos, não enterrar o que o Senhor me confiou. Que eu seja como servo fiel, que transforma o pouco em muito e que vive para trazer frutos que glorificam o nome do Senhor. Pai eterno, eu clamo para que o Senhor me dê ousadia para tomar decisões de fé. Muitas vezes fiquei paralisado pelo medo, preso ao pensamento de que não daria certo. Mas agora eu declaro que o espírito de covardia não terá lugar em mim. Eu caminharei com coragem, sabendo que não dependo das minhas forças, mas do poder do Senhor que vai à frente. Eu não viverei mais paralisado, mas avançarei confiando que cada passo será sustentado pela Tua mão. Senhor, eu oro contra toda palavra de derrota lançada sobre mim. Palavras de que eu não teria sucesso, de que eu nasci para perder, de que nunca iria prosperar, todas essas vozes são anuladas agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu escolho acreditar apenas na Tua palavra, que me chama de cabeça e não de cauda, de abençoado e não amaldiçoado, de mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma sentença do inimigo terá validade, porque já foi justificado pelo Teu sacrifício. Pai amado, eu peço também por clareza de visão. Quantas vezes oportunidades passaram diante de mim e eu não enxerguei? Quantas vezes portas estavam abertas e eu não tive discernimento para entrar? Hoje eu clamo, abre os meus olhos espirituais para que eu veja além do natural. Dá-me visão de águia para enxergar de longe. Dá-me sabedoria para perceber o que o Senhor já colocou diante de mim. Eu não quero mais perder nenhuma oportunidade por falta de clareza. Senhor, eu clamo pela restauração completa das minhas finanças. Se houve perdas, que sejam restituídas em dobro. Se houve injustiças, que o Senhor seja o meu juiz e o meu advogado fiel. Se houve roubo espiritual, que o inimigo devolva multiplicado tudo o que levou. Eu creio na promessa de restituição e declaro que viverei dias de recuperação sobrenatural. Aquilo que parecia perdido voltará às minhas mãos, porque o Senhor é Deus de justiça e restauração. Pai, abençoa também os relacionamentos ligados à minha vida financeira, que eu encontre pessoas leais, íntegras e justas para caminhar comigo, que sócios, clientes, parceiros e amigos sejam instrumentos de bênção e não de destruição. Afasta de mim os falsos, os invejosos, os exploradores e os enganadores. Que cada conexão seja guiada pelo Senhor e que, por meio delas, eu veja portas de prosperidade se abrindo em minha jornada. Senhor, eu oro para que a minha prosperidade não seja apenas material, mas também espiritual e emocional, que eu não busque apenas riquezas passageiras, mas que encontre equilíbrio, paz e alegria em tudo que conquistar, que eu nunca perca o foco da Tua presença, que eu nunca me desvio do propósito por causa do dinheiro, que eu nunca coloque os bens acima do Senhor, que cada conquista seja motivo de gratidão e instrumento de louvor ao Teu nome. E encerro este bloco exaltando a Tua fidelidade. Obrigado, porque sei que estás movendo todas as coisas em meu favor. Obrigado porque as correntes estão caindo, as portas estão se abrindo e as oportunidades estão chegando. Obrigado porque nada nem ninguém poderá frustrar o Teu plano para a minha vida. Eu termino este momento declarando em fé: viverei dias de abundância, honra e prosperidade, e serei testemunho vivo do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Senhor de toda glória, mais uma vez, dobro meus joelhos espiritualmente e levanto minha voz em oração, porque sei que a vitória está no perseverar. Não desistirei, até ver o Teu mover completo sobre a minha vida financeira, até testemunhar com meus próprios olhos a libertação das correntes da escassez. Sei que não estou falando ao vento, mas ao Deus vivo, que ouve, responde e age com poder. Ainda que o inimigo tente soprar mentiras, dizendo que nada vai mudar, eu me agarro à verdade da Tua palavra, que afirma que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar um futuro de esperança.
Pai amado, oro pela remoção definitiva de todo jugo financeiro, que correntes invisíveis que me prendiam ao medo, à dívida e à miséria sejam despedaçadas neste momento. Eu declaro em nome de Jesus que não viverei mais em escravidão financeira. Não serei refém de contas que me roubam a paz. Não ficarei limitado pela falta. Eu sou livre, porque o Filho me libertou. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Tomo posse dessa palavra e receba agora a unção de abundância que flui do trono de Deus. Senhor, coloco diante de Ti cada área da minha vida que ainda não floresceu. Se existem talentos adormecidos, dons escondidos ou oportunidades que não aproveitei, peço que o Senhor desperte tudo que está dentro de mim. Que nenhuma habilidade que o Senhor me deu fique enterrada. Que cada semente de potencial comece a frutificar. Eu quero multiplicar os talentos, não enterrar o que o Senhor me confiou. Que eu seja como servo fiel, que transforma o pouco em muito e que vive para trazer frutos que glorificam o nome do Senhor. Pai eterno, eu clamo para que o Senhor me dê ousadia para tomar decisões de fé. Muitas vezes fiquei paralisado pelo medo, preso ao pensamento de que não daria certo. Mas agora eu declaro que o espírito de covardia não terá lugar em mim. Eu caminharei com coragem, sabendo que não dependo das minhas forças, mas do poder do Senhor que vai à frente. Eu não viverei mais paralisado, mas avançarei confiando que cada passo será sustentado pela tua mão. Senhor, eu oro contra toda palavra de derrota lançada sobre mim. Palavras de que eu não teria sucesso, de que eu nasci para perder, de que nunca iria prosperar. Todas essas vozes são anuladas agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu escolho acreditar apenas na tua palavra, que me chama de cabeça e não de cauda, de abençoado e não amaldiçoado, de mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma sentença do inimigo terá validade. Pai eterno, abençoa minhas mãos para prosperar. Tudo que eu tocar, tudo que eu fizer, que seja multiplicado pelo teu poder. Que o trabalho das minhas mãos frutifique, que meus projetos floresçam, que minhas ideias sejam transformadas em soluções. Eu não quero viver no improviso, mas quero viver debaixo da excelência que vem do Senhor. Que as pessoas vejam em mim alguém que carrega a marca da tua bênção, alguém que prospera porque tem o favor divino. Senhor, eu oro para que minha mente seja renovada todos os dias. Quantas vezes me limitei acreditando em mentiras, dizendo a mim mesmo que não era capaz, que não merecia, que não conseguiria. Mas hoje eu declaro que minha mente está alinhada com a mente de Cristo. Eu penso grande, eu sonho alto, eu enxergo além, porque sei que sirvo a um Deus ilimitado. Eu rejeito todo pensamento de derrota e abraço os pensamentos de vitória que vêm de ti. Pai amado, eu clamo por novas oportunidades, que portas se abram em lugares que jamais imaginei, que caminhos se revelem diante de mim de forma inesperada, que contatos divinos sejam estabelecidos para me conduzir a novos níveis. Eu creio que o Senhor é especialista em fazer o improvável acontecer e, por isso, me preparo para viver dias de surpresas sobrenaturais. Eu não viverei de passado, mas de futuro, crendo que coisas maiores ainda estão por vir. Senhor, eu oro para que tudo que foi retido seja liberado agora. Recursos bloqueados, pagamentos atrasados, promessas não cumpridas, tudo isso seja destravado neste momento. Eu clamo por restituição, eu clamo por liberação, eu clamo por abundância. Que aquilo que estava preso nas mãos do inimigo seja devolvido multiplicado, que aquilo que estava parado volte a fluir, que as fontes que estavam secas voltem a jorrar. Eu declaro que as comportas do céu estão abertas e que nada poderá deter o fluir da tua bênção. Pai, eu peço que o Senhor me ensine a ser fiel no pouco e no muito, que eu saiba administrar com sabedoria, que eu não desperdice o que recebo, que eu não me perca em vaidades, que eu seja íntegro em cada decisão, responsável em cada passo, honesto em cada negociação.
Eu quero viver debaixo da tua justiça, para que minha prosperidade seja duradoura e limpa diante dos teus olhos. Senhor, eu oro pela minha família, para que a abundância não fique apenas comigo, mas transborde para todos ao meu redor. Que meus filhos, meus netos e as gerações futuras desfrutem de um legado de prosperidade e honra. Que a herança que eu deixar não seja de dívidas ou dificuldades, mas de bênçãos, conquistas e vitórias. Que toda a minha casa seja testemunho vivo da tua fidelidade. E concluo esse bloco com palavras de adoração e confiança. Eu te louvo, Senhor, porque sei que tua mão já está agindo. Eu te agradeço porque vejo pela fé as portas abertas, os recursos fluindo, a inveja sendo anulada e as maldições sendo quebradas. Eu creio que este é o meu tempo de prosperar. Eu creio que viverei dias de abundância. Eu creio que todos verão que foi a mão do Senhor que fez. Em nome de Jesus, amém. Senhor poderoso, continuo diante de ti porque entendo que cada oração não é em vão, mas se soma como tijolos espirituais que constroem na vitória. Eu não oro apenas por um desejo humano, mas porque sei que a prosperidade faz parte da tua promessa para os que andam em fidelidade. Não busco apenas riquezas, mas um coração alinhado contigo que saiba administrar com sabedoria e repartir com generosidade. Meu clamor é para que o teu propósito se cumpra em minha vida financeira e que, através disso, o teu nome seja glorificado entre os povos. Pai amado, eu peço agora pela quebra de todo o atraso espiritual. Tudo aquilo que deveria já ter acontecido e foi paralisado por batalhas invisíveis, eu declaro liberado neste momento. Projetos que estavam engavetados, contratos que nunca saíram do papel, oportunidades que ficaram presas. Tudo isso começa a se mover agora em nome de Jesus. Eu creio que os anjos do Senhor estão indo à minha frente, removendo barreiras e destravando aquilo que estava retido. Este é o tempo da liberação, este é o tempo do cumprimento das promessas. Senhor, eu oro para que o inimigo não tenha mais espaço em minhas finanças. Se ele tentou roubar, consumir ou devorar, eu declaro que está proibido de tocar em qualquer área da minha vida. O sangue de Jesus já marcou minha casa, meu trabalho, meus negócios e minhas mãos. Eu declaro blindagem espiritual sobre cada recurso que chega até mim. Nada será perdido, nada será desviado, nada será roubado, porque o Senhor é meu escudo e minha fortaleza. Pai eterno, eu clamo por criatividade divina, que o Senhor libere ideias inovadoras, soluções que surpreendam, projetos que abram portas de prosperidade, que eu não seja apenas mais um, mas alguém que se destaca porque carrega a inspiração do céu, que meus pensamentos sejam alinhados ao teu espírito, que eu seja capaz de enxergar oportunidades onde outros só veem dificuldades. A criatividade que vem do Senhor abrirá caminhos novos e me conduzirá a territórios de abundância. Senhor, eu peço que o Senhor me afaste de todo engano financeiro, que eu não caia em armadilhas de falsos lucros, promessas enganosas ou alianças perigosas, que eu tenha discernimento para perceber o que é da tua vontade e o que não é. Eu rejeito atalhos que parecem fáceis, mas que levam à destruição. Eu quero andar no caminho estreito, o caminho da verdade, o caminho que traz prosperidade limpa e aprovada por ti. Pai, eu oro pela remoção de todo espírito de dívida. Quantas vezes dívidas foram como correntes pesadas, roubando minha paz e limitando meus passos? Hoje eu declaro que esse jugo está quebrado em nome de Jesus. Eu não serei mais escravo de dívidas, mas serei livre para prosperar. O Senhor é meu provedor e eu viverei não em falta, mas em abundância. Cada débito será quitado, cada peso será retirado, cada pendência será resolvida, porque o Senhor trará os recursos necessários. Senhor, eu clamo por sabedoria na administração, que eu não seja apenas abençoado com abundância,
mas que saiba gerir cada recurso com inteligência e equilíbrio. Que eu saiba investir no que é correto, gastar com responsabilidade e semear no teu reino. Eu não quero desperdiçar, não quero viver em desordem, mas quero refletir a excelência do Senhor em cada detalhe das minhas finanças. Pai amado, eu oro também contra toda palavra de fracasso que foi lançada contra mim. Talvez disseram que eu nunca teria sucesso, que nasci para perder, que minha vida seria sempre limitada. Mas hoje eu declaro que a minha mente está alinhada com a mente de Cristo. Eu penso grande, eu sonho alto, eu enxergo além, porque sei que sirvo a um Deus ilimitado. Eu rejeito todo pensamento de derrota e abraço os pensamentos de vitória que vêm de ti. Senhor, abençoa também a terra onde eu planto, que o ambiente onde trabalho seja fértil, que os lugares por onde eu passe se tornem territórios de bênção, que tudo que eu semear floresça em abundância, que até mesmo em tempos de crise eu veja prosperidade, porque sei que a minha fonte não é a economia humana, mas o trono celestial. Eu viverei milagres financeiros, colherei em tempos de escassez, prosperarei onde outros fracassam, porque a tua mão está sobre mim. E encerro este bloco com louvor e gratidão. Eu te agradeço, Senhor, porque já vejo pela fé as dívidas sendo quitadas, as portas sendo abertas, os recursos fluindo, a inveja sendo anulada e as maldições sendo quebradas. Eu creio que este é o meu tempo de prosperar. Eu creio que viverei dias de abundância. Eu creio que todos verão que foi a mão do Senhor que fez. Em nome de Jesus, amém. Senhor poderoso, permaneço na tua presença porque sei que cada segundo diante de ti é oportunidade de transformação. Não importa o quanto o inimigo tente atrasar, eu sei que a tua palavra não volta vazia e que já se está cumprindo em minha vida. A minha fé não está firmada em circunstâncias, mas em quem tu és, o Deus que abre caminhos no deserto e faz brotar rios em terra seca. Por isso, continuo declarando que a minha vida financeira está sendo restaurada, transformada e conduzida a um novo nível de abundância. Pai amado, eu clamo para que todo laço de escassez seja desfeito. Se o inimigo tentou me prender em ciclos de miséria, eu declaro agora que as correntes se quebraram. Não viverei mais de limitado, não viverei mais de restos, não viverei mais abaixo daquilo que o Senhor preparou para os seus filhos. Eu tomo posse da herança que me foi dada em Cristo, uma vida de plenitude, de vitória e de prosperidade. Não aceito menos do que Senhor, eu oro para que os céus se abram sobre a minha vida e que recursos venham de onde eu menos espero. Que pessoas sejam levantadas como instrumentos de bênção, que convites surjam, que propostas corretas cheguem até mim. Eu não dependo de sorte ou de circunstâncias humanas, mas dependo do Deus que controla todas as coisas. Sei que quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. E é por isso que recebo em fé a provisão abundante que já está sendo liberada. Pai eterno, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para multiplicar. Assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, eu creio que o pouco que tenho pode se tornar muito em tuas mãos. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero florescer, prosperar, crescer e expandir. Que meus talentos se multipliquem, que meus negócios frutifiquem, que minhas ideias prosperem. Tudo que vier às minhas mãos será multiplicado pela tua graça e servirá de testemunho do teu poder. Senhor, eu oro contra todo espírito de inveja que tenta me cercar. Sei que muitos se incomodam com a prosperidade dos teus filhos, mas declaro que nenhuma obra de inveja terá efeito sobre mim. Nenhuma palavra maldita prosperará, nenhum pensamento maligno encontrará espaço, nenhum ataque espiritual me atingirá. Estou blindado pelo sangue de Jesus e toda inveja lançada contra mim será transformada em bênção multiplicada.
Pai amado, eu clamo por disciplina e constância. Que eu não seja alguém que começa e não termina, que se empolga e depois desanima. Eu quero ser constante, firme, resiliente e persistente em cada projeto. Que o Senhor me dê forças para permanecer até ver o resultado e coragem para recomeçar quando for preciso. Eu sei que a perseverança é a chave para colher grandes vitórias e, por isso, peço que me fortaleça diariamente. Senhor, eu oro para que as portas de influência se abram diante de mim, que pessoas estratégicas surjam, que conexões divinas se estabeleçam, que eu seja colocado em lugares de honra, não para que meu nome seja exaltado, mas para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu quero ser luz em ambientes de destaque. Quero ser testemunho vivo do teu favor. Quero ser exemplo de integridade e prosperidade. Pai eterno, eu oro contra todo espírito de perda. Quantas vezes parecia que tudo ia bem e, de repente, algo dava errado e a bênção escapava das minhas mãos. Mas eu declaro que esse ciclo acabou. Eu não viverei mais em perdas, mas em colheitas permanentes. O inimigo não roubará mais o fruto do meu trabalho. Não tocará mais naquilo que o Senhor já me entregou. Eu viverei uma vida de estabilidade, de abundância e de consolidação em cada área financeira. Senhor, eu clamo também pela tua paz em meio às batalhas financeiras. Quantas vezes a ansiedade tentou dominar meu coração, me fazendo perder noites de sono, me deixando inquieto diante das dificuldades. Mas hoje eu recebo a paz, que excede todo entendimento. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a vitória é certa. Por isso descanso em ti, mesmo em meio às tempestades, porque sei que a bonança já está chegando. E finalizo este bloco declarando com fé e convicção: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou livre de maldições e de inveja, eu sou herdeiro das promessas do Senhor. Não viverei mais limitado, não viverei mais em escassez, não viverei mais debaixo de palavras negativas. Minha vida financeira está nas mãos de Deus e, por isso, ela prosperará. Em nome de Jesus. Amém. Senhor glorioso, permaneça em oração porque sei que cada clamor rompe barreiras espirituais e abre caminhos que antes estavam fechados. A minha fé não é passageira. Ela se fortalece a cada dia. E por isso, eu insisto em colocar diante de ti a minha vida financeira. Eu creio que não há impossíveis para o Senhor. E mesmo quando tudo parece difícil, sei que o teu poder se manifesta em meio às impossibilidades. Hoje, eu declaro que minha vida entrará em um novo tempo de conquistas, porque o Senhor está agindo em meu favor. Pai de misericórdia, eu oro para que toda amarra seja desfeita. Se em algum momento pactos, alianças erradas ou palavras lançadas prenderam a minha prosperidade, eu declaro que tudo isso está quebrado pelo sangue de Jesus. Eu não aceito viver sob correntes invisíveis que me limitam. Eu não aceito viver em ciclos repetidos de perdas. A partir de agora, em nome de Jesus, eu sou livre para prosperar, livre para crescer, livre para conquistar territórios que estavam bloqueados. Senhor, eu clamo para que as portas da abundância se abram diante de mim. Não quero viver apenas com o suficiente. Quero transbordar para ser bênção na vida de outros. Que eu tenha condições de ajudar, de semear, de investir e de construir um legado. Que a minha prosperidade não seja apenas para mim, mas para alcançar vidas, sustentar projetos e manifestar o teu amor de forma prática. O pouco já não me define, porque o Senhor é Deus de abundância. Pai amado, eu oro para que o Senhor quebre todo laço de fracasso. Muitas vezes tentei e não deu certo. Investi e não prosperou.
Sonhei e não aconteceu. Mas agora eu declaro que o tempo de fracasso acabou. Eu caminho para vitórias constantes, para resultados sólidos, para conquistas reais. Eu não viverei mais em tentativas frustradas, mas em testemunhos de vitória. A minha história não será marcada por derrotas, mas por conquistas que glorificam o teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para falar e calar nos momentos certos. Muitas vezes a prosperidade se perde porque revelamos sonhos a pessoas erradas ou porque não sabemos guardar em silêncio o que o Senhor está construindo. Dá-me prudência, Senhor, para não expor o que ainda está em formação e discernimento para compartilhar somente com aqueles que o Senhor permitir. Que a minha boca seja instrumento de bênção e não porta de vulnerabilidade. Pai eterno, eu oro contra toda maldição hereditária. Se meus antepassados viveram na miséria, no endividamento ou na escassez, declaro que isso não terá continuidade na minha vida. Eu sou nascido novo em Cristo, tenho uma nova identidade e uma nova linhagem espiritual. Eu sou herdeiro das promessas de Abraão, herdeiro da graça em Cristo, herdeiro das bênçãos celestiais. Nada que limitou minha família me limitará, porque o Senhor escreveu uma nova história para mim. Senhor, eu clamo pela multiplicação sobrenatural. Que o pouco que eu tenho seja transformado em muito. Que aquilo que parecia insignificante se torne abundante. Que aquilo que parecia pequeno seja engrandecido pelo teu poder. Eu sei que tu és o Deus que multiplica sementes, que faz brotar colheitas em tempo improvável, que transforma deserto em jardim fértil. Por isso eu coloco em tuas mãos tudo o que eu tenho e peço que o Senhor multiplique além do que posso imaginar. Pai amado, eu oro pela libertação da comparação. Quantas vezes me senti inferior porque via outros prosperando e eu ainda lutando. Mas hoje eu entendo que cada um tem um tempo, cada um tem um propósito, cada um tem uma caminhada única diante de ti. Eu não preciso invejar a conquista de ninguém, porque sei que o Senhor tem algo preparado especialmente para mim. Eu escolho me alegrar com a vitória dos outros e permanecer confiante de que a minha hora também chegará. Senhor, eu clamo para que a joia acompanhe cada conquista financeira, que eu não viva em preocupação constante, mas que eu desfrute do que o Senhor me dá. Que eu não seja escravo do dinheiro, mas que o dinheiro seja apenas ferramenta em minhas mãos. Que cada conquista seja motivo de gratidão, de celebração e de louvor. E que eu saiba aproveitar a prosperidade sem me perder nela. E encerro este bloco com uma declaração de vitória. Eu creio que o Senhor já está destravando minha vida financeira. Já está quebrando as maldições. Já está anulando a inveja e já me conduzindo a um tempo de abundância. Eu não viverei mais presa ao passado, mas caminharei em direção ao futuro de honra que o Senhor preparou para mim. Eu já agradeço, já celebro e já exalto o teu nome, porque sei que o melhor está por vir. Em nome de Jesus, amém.